Então, vamos falar sobre o movimento de 64, que também chamamos de a ditadura de 1964. Vamos primeiro colocar qual era o ambiente internacional da época. Na época, os Estados Unidos e a antiga União Soviética, eles disputavam tudo. Guerras, comércio, tudo. Aqui na região, na América do Sul, na América Central, havia uma tendência muito grande para que os movimentos sociais ligados à sociedade, à distribuição de renda, distribuição de terras, esse movimento estava muito forte. E a maior representação desse movimento foi a Revolução Cubana. Aí os Estados Unidos tinham medo que o Brasil adotasse os mesmos métodos da Revolução Cubana, onde havia distribuição de terras, benefício, contra o capitalismo. E aí, nesse sentido, os Estados Unidos começaram, no início dos anos 60, a trabalhar fortemente para não deixar que o Brasil tivesse sucesso nesse tipo de movimento social. O resultado disso foi que o Jânio Quadros renunciou, o vice de Jânio Quadros era o João Goulart, e o João Goulart não pôde assumir o poder. Aí entrou o parlamentarismo. O parlamentarismo não deu certo, aí deram o poder para o João Goulart. Mas os Estados Unidos não pararam de pressionar o Brasil. O resultado que isso acabou acontecendo no golpe militar de 1964. Esse golpe aconteceu no dia 1º de abril. Mas acontece que você sabe, 1º de abril no Brasil é dia da mentira. Os militares não queriam então que esse dia fosse considerar esse ato do golpe fosse dado no 1º de abril. Então eles inventaram que seria 31 de março. Bom, em função disso, o Brasil começa então a adotar todos os procedimentos de rompimento com os países socialistas. União Soviética, Cuba e outros países da região que tinham uma tendência para dar importância para os movimentos sociais. Então, nesse período acontece o tal do alinhamento à política norte-americana. Esse alinhamento não era só político, mas era econômico. Então, o resultado disso aí é que os Estados Unidos então, apoiaram o Brasil na economia, deram dinheiro muito barato para o Brasil. E aí, então, só que os movimentos de resistência à ditadura começaram. Vários movimentos sociais, alguns movimentos armados, não foram muitos, mas foram importantes. E aí houve uma reação do exército e das forças armadas para acabar com esses movimentos. Então aí começaram é o período que a gente classifica como período dos desaparecidos. Havia prisões, havia mortes, torturas, isso é muito documentado. E então, inclusive, inclusive tem um livro muito importante aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o livro 1964. Ele é escrito por um uruguaio. É um livro onde fala todo o procedimento que aconteceu nesse período. É um livro muito bom, tem muita documentação, nada daqui é inventado, e mostra como que houve essa preparação para o golpe e depois o que aconteceu depois do golpe. Então, nesse sentido aqui, o mote, o slogan era o seguinte: nada de comunismo, nada de socialismo. As pessoas nem entendiam o que era comunismo, nem entendiam o que era socialismo, mas aí eles adotaram o procedimento norte-americano, que tudo para eles era comunista. Então, por exemplo, os comunistas comiam criancinhas. Isso era muito comum falar isso aí. E as pessoas comuns acreditavam nisso aí. Então, o resultado disso aqui é que apareceu uma série de ações
que depois vieram a resultar nesse livro aqui, Brasil Nunca Mais, que é um livro sobre a tortura no Brasil. A tortura, os desaparecidos, assim por diante. Então foi um período muito difícil. Houve depois, no início dos anos 70, uma modificação, inclusive na educação, e foi a famosa 5692, onde mudou-se completamente a forma de estudar. Por exemplo, até antes desse período, você tinha latim, uma matéria chamada latim. Se você aprendesse latim, você tinha a possibilidade de aprender o próprio português, você podia aprender o espanhol, você podia aprender o italiano, o francês. Eles tiraram o latim e colocaram que língua? O inglês. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam que aqui houvesse uma sociedade consumidora dos produtos norte-americanos. Então, o resultado disso aí é que houve tudo quanto é importação dos Estados Unidos. Foi a música, teve uma influência muito grande, os fast foods começaram a aparecer, né? A próprio jeans começou a aparecer. Aliás, diz a lenda que o melhor jeans americano era produzido em Santa Catarina. Em Santa Catarina, imagina você. E aí era levado então para os Estados Unidos. Bom, são coisas que aconteceram. Bom, década de 70 foi uma década muito difícil. Era um período que ficou tão difícil que até o governo norte-americano ficou assustado com o que acontecia no Brasil. E no governo de Jimmy Carter, eles começaram então a questionar o modelo brasileiro de política. Aí eles começaram a fazer o quê? A fazer uma crítica forte para que os militares saíssem do poder, no final dos anos 70. E é nesse período que começam as grandes manifestações em São Paulo e onde começa a aparecer a primeira grande liderança dos operários, que é uma pessoa que vocês conhecem muito bem, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 79, 78, 79, 80, foram os grandes momentos, né? Eu tive a oportunidade, nesse período, de estar no Rio de Janeiro, em 1980, e foi quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez, e eu o vi na Praia do Flamengo, e onde ele fez um grande discurso pela redemocratização do país. Foi um momento muito interessante, e aí, a partir disso aí, começaram a aparecer os movimentos, até resultar nos movimentos das diretas já, de 1984. Lamentavelmente o Congresso não deixou passar essa lei, mas no começo de 85, a primeira eleição indireta com um presidente não militar, que foi o Tancredo Neves. Não se sabe o que aconteceu com o Tancredo Neves, parece que ele teve um problema sério no intestino, outros falam que ele foi atirado, né? De qualquer forma ele morre. E aí quem assume foi o vice dele, que foi o José Sarney. E aí já é outra história.